A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4, a tríplice dimensão da salvação, as 3 dimensões da salvação. Hoje nós vamos ver como fomos alcançados e quais as implicações que há no processo de salvação em nossas vidas, né? Qual o efeito de fato? Quais mudanças acontecem a partir do momento em que fomos alcançados e inseridos nesse processo de salvação, um processo que foi elaborado pelo Criador antes da fundação do mundo. Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Se você é a primeira vez que está assistindo esse conteúdo, nós temos como objetivo toda semana disponibilizar as lições. Fazemos durante a semana as leituras complementares. Você que é assíduo na escola bíblica, você sabe que existe leituras complementares que o autor coloca para que você possa ler durante a semana, cada dia da semana uma leitura. Então essas leituras são feitas ao 12:30. Nós inserimos um vídeo sobre essa leitura. E essa leitura tem sido o nosso momento devocional. Às vezes você passa o dia sem fazer o culto doméstico, sem tirar um tempo para a leitura bíblica, para orar. Você está convidado para participar conosco desse momento de fé. É um momento de fé que acontece essa leitura ao 12:30 e eu tenho certeza que Deus edificará a sua vida. Também temos a oração à 00:30, às 0h30 nós temos a oração da madrugada. Essa oração normalmente ela é feita ao vivo. Você tem a oportunidade de participar, de enviar seus pedidos. Quando você não pode participar ali ao vivo e envia depois, nós temos aqui um caderno de oração em que nós inserimos seu nome, os seus pedidos e oramos pela sua vida para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te dar direção diante dos problemas, das situações que você tem enfrentado no dia a dia. Somos um corpo e quando o corpo trabalha de forma unida, fica mais fácil de alcançarmos os objetivos nossos. Então é isso, se inscreva e ative as notificações para você não perder nada no dia a dia. Todos os dias tem conteúdo novo. Vamos para a nossa lição, a tríplice dimensão da salvação, lição de número 4. O nosso texto áureo, o nosso texto de ouro, está em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você acompanhar as leituras aqui no decorrer da semana, isso tem ficado muito claro para nós. A salvação, ela não acontece em nossas vidas por causa de mérito nosso. É bondade de Deus. As lições anteriores também falam disso. É favor de Deus. Eu acho interessante esse versículo que a salvação vem por graça, por um favor não merecido. Nós não merecíamos ser salvos. E ela vem mediante a fé. A gente acredita, nós acreditamos no processo do que Deus realizou, somos convencidos pelo Espírito Santo, mas até a fé que é gerada em nós, até essa fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. É Deus que faz com que a nossa fé seja aumentada a ponto de acreditar e chegarmos a ser alcançados por essa salvação. É um assunto muito interessante porque muitas pessoas acreditam que precisa estar fazendo algo para alcançar a salvação. Se a gente seguir aqui a sequência desse texto, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, a partir do momento que eu acho que é porque eu fiz alguma coisa, eu começo a me gloriar do que eu fiz. Mas apesar de não ser por obras, o apóstolo Paulo deixa um alerta. Mas fomos salvos para andarmos em boas obras preparadas por Deus antes da fundação do mundo. Durante a semana, nós vimos na leitura complementar, se não me engano, da quinta-feira, de que nós precisamos, ao ser alcançados pela salvação, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não pensar como as pessoas que não foram alcançados pelo plano de salvação. E isso interfere na nossa antiga conduta de viver para uma nova conduta. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Agora trabalha para ter com que acudir o necessitado. Não é só deixar de roubar, é trabalhar para ter com que acudir o necessitado.
Aquele que gostava de uma confusãozinha, agora ele se torna um apaziguador, um agente da paz. De acordo com o nosso texto áureo, nós não fomos salvos por obras, mas pela graça, mediante a fé. O meio que fomos alcançados, o meio que faz essa ponte aí para sermos alcançados pela graça é a fé. E até essa fé, ela é um dom de Deus. A verdade aplicada diz que a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para o reino de luz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos vivificados por meio de Cristo. Os objetivos da lição são descrever a condição humana, apresentar o nosso estado presente, explicar o propósito da nossa salvação. Esse estado presente para quem foi alcançado pela salvação. Porque o estado presente que ainda não foi alcançado é a mesma condição que nós estávamos antes, né? Essa condição humana que é estabelecida na humanidade desde o Éden, desde a queda ali no Éden. O nosso texto de referência está na Carta aos Efésios, capítulo 2, nós estamos estudando justamente a Carta aos Efésios, né? Do verso 1 ao 4, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estávamos mortos em pecado e vivendo segundo o príncipe das potestades do ar, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós não éramos diferentes em nada dos outros, nós éramos também merecedores da ira, ou seja, filhos da ira de Deus, né? Por estarmos em pecado, em desobediência. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, enquanto ainda estávamos mortos, sem ação para nos aproximar de Deus, Deus nos vivificou por meio de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer aqui uma observação muito interessante sobre como a salvação de fato atua em nós. Nós temos 3 dimensões da salvação. A salvação que nos alcançou tem efeito no tempo passado, no tempo presente e no futuro, de formas diferentes. O primeiro ponto que a salvação atua em nós, o primeiro item aí, é chamado de justificação. A justificação é a salvação da punição do pecado. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos punição por causa do pecado, mas nós fomos justificados por Cristo. O agente aí desse ato de justificação é o Cristo. Essa justificação é o quê? Nós fomos aceitos como justos, apesar de não merecermos, apesar de as nossas obras não serem obras de justiça, nós fomos aceitos como justos, mas não por causa de algo que nós fizemos, não por causa de obra nossa, mas por causa da obra de Cristo. Deus, ao olhar para nós, Ele nos vê justos, mas não por causa da nossa obra. É como se Deus olhasse de cima, nós éramos injustos aqui embaixo, nós éramos praticantes da injustiça, e a justiça de Cristo, a obra de Cristo, ela entra no meio. É como se Deus olhasse por uma lente agora, que faz com que nós sejamos aceitos como justos pela obra do Cristo que está aqui, mediando. Ele é o mediador entre nós e Deus. Há um só mediador, Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro processo que a gente precisa observar em termos de salvação. Ela acontece quando nós chegamos ao entendimento da fé e, a partir dessa fé, alcançamos a salvação por meio da graça. Alguns consideram que é um ato no passado, que fomos nos tornados justos no passado. Mas eu prefiro acreditar em um ato que acontece no passado e ele acontece no presente, porque ainda, assim como o apóstolo João diz na sua primeira carta, nós ainda estamos
vivendo em um mundo que nós temos que lutar contra o pecado a cada dia. Isso nos leva para um segundo ato, que é o ato da santificação. Mas o processo de justificação, nós precisamos constantemente sermos declarados justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. É uma batalha constante. Então é um ato que se dá no passado e se estende durante o tempo presente. O ato de santificação, que é o segundo ato, é a salvação do poder do pecado. Nós não vivemos mais sobre o poder e o domínio do pecado. Nós fomos livres da condenação, da punição do pecado, da punição por causa do pecado, nós fomos livres dela e agora estamos livres do domínio do pecado. É o processo de santificação, é um outro estágio do processo de salvação, não mais sobre o domínio do pecado. E esse processo só é possível por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem opera em nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando. Quando nós erramos, é o Espírito Santo que nos aflige, que nos faz refletir, entender que estamos fazendo algo errado, e dessa forma o Espírito Santo também é que intercede por nós, pedindo a Deus para que nos ajude, nos perdoe. Esse processo de santificação é um ato contínuo na vida do cristão. E esse ato é denominado santificação porque é um processo onde nós buscamos ser o mais parecido com Deus. Porque Deus tem um atributo de ser santo. Nós temos o dever e a missão de sermos o mais parecido com o nosso Pai. E essa atividade é justamente esse processo de santificação que só é possível por causa da ação do Espírito Santo de Deus. É durante esse processo que nós somos vitoriosos contra o mundo, contra a carne e contra Satanás, contra o diabo. Por quê? O mundo é a cultura, é os costumes, é o modo de pensar, uma mentalidade totalmente oposta ao que Deus preparou para a sua criação, para o homem como sendo sua imagem e semelhança. Então, nós, através do Espírito Santo, no processo de santificação, somos vitoriosos contra o mundo. Somos vitoriosos contra a carne, que é justamente o desejo humano intrínseco. Tem coisas que nós fazemos porque somos influenciados por uma cultura, somos influenciados por um jeito de pensar. Mas muitas coisas nós pecamos porque, apesar de não haver nenhuma influência externa, nem de Satanás, que é o opositor por natureza, o opositor constante que influencia o mundo, que influencia o modo de pensar, que influencia a nossa carne. Mas quando não há nenhuma influência dessas partes de Satanás ou do mundo, do modo de pensar, nós ainda estamos sujeitos a errar por causa desse corpo corruptível no qual ainda estamos nele. O Espírito Santo, nesse processo de santificação, que é o segundo ato que nós estamos avaliando aqui em termos de santificação, essa dimensão, nós percebemos que através do Espírito Santo nós conseguimos vencer no processo de santificação o mundo, a carne e Satanás. O terceiro momento aí, o terceiro item em relação à salvação, se trata da glorificação. É um ato do futuro, é um ato no futuro, a glorificação. É a salvação da presença do pecado. Nós receberemos na eternidade, quando Cristo nos chamar, nós receberemos de Deus um corpo glorificado. E quando chegarmos a esse ponto, nesse estágio, não mais haverá a presença do pecado. Agora, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Às vezes até erramos, estamos sujeitos a errar. Como diz o apóstolo João, quem disser que não tem pecado é mentiroso. E o mais interessante, sabe o que é interessante? Quando a gente olha esse texto que fala que quando a gente diz não ter pecado, somos mentirosos. Mas quando reconhecemos os nossos pecados, nós alcançamos o perdão do pecado através de Cristo Jesus. Eu vou até ler a passagem para ficar bem mais claro e mais nítido, porque a gente precisa ser claro, precisa ser prático. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está escrevendo isso aqui para crente, para pessoas que já haviam aceitado a Cristo como seu Salvador.
Então ele está dizendo, se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Aí olha o verso 9, e eu vou explicar esse verso 9 aqui para ficar bem claro para nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é justamente para a gente entender que a salvação é por meio de Cristo. Enquanto eu acho que eu não preciso de perdão de pecado, eu só estou me enganando. Enquanto eu acho que eu não tenho pecado e não preciso de perdão, eu só estou me enganando. Mas quando eu reconheço que sou pecador, que sou falho, que apesar de não estar mais sob o domínio do pecado, porque quem está sob o domínio do pecado é aquele que vive na prática do pecado e tem prazer em pecar. O cristão não tem prazer em pecar. E quando ele erra, ele reconhece de pronto, Senhor, errei, pequei. E aí é onde entra o processo de que ele, o Cristo, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Quem nos justifica é Cristo. Então nós precisamos justamente reconhecer o nosso estado de pecador para alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Quando a gente olha para o processo de salvação, nós precisamos ter isso muito nítido. Nós fomos salvos da punição do pecado. Nós fomos livres daquela punição que estava sobre nós. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, através de Cristo, Deus olha e nos vê justos por causa da obra do Cristo. E a partir de então, nós passamos para um processo, a viver um processo de santificação, que é operado através do Espírito Santo de Deus. Então isso é ato contínuo na vida do cristão, onde ele, quando percebe um erro, quando percebe que está fraco em alguma circunstância, ele pede auxílio ao Espírito Santo. E quando reconhecemos os nossos pecados, ele, o Cristo, é fiel e justo para nos perdoar. E ao sermos chamados, ao findar o nosso tempo aqui, quando o nosso Senhor vier nas nuvens para nos buscar, nós receberemos um corpo glorificado, onde estaremos não mais só sobre o domínio do pecado. Não é aquela coisa de ter um risco ainda de pecarmos, de uma hora ou outra estarmos vacilando, mas a partir de então, a partir desse momento, nós não veremos mais, não estaremos mais em risco, nós seremos salvos da presença do pecado. Amém? Glória a Deus! Vamos aos tópicos da nossa lição, feito aqui essa explanação, né, essa introdução. Vamos aos nossos tópicos para dar uma observada nos tópicos em relação a esses 3 itens aqui, de como a salvação nos abrange. No primeiro tópico da lição, o comentarista vai trazer quem nós éramos no passado. O primeiro item aí, e eu vou focar mais nessa parte introdutória, e aqui nós vamos ver alguma coisinha em relação a essa parte introdutória, para que a gente consiga ganhar tempo. Vamos otimizar aqui. Então, o Paulo afirma que nós estávamos mortos. Quem éramos nós? Nós éramos pessoas que estavam distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma barulheira aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguém fazendo um barulho ali na rua e eu espero que não atrapalhe a nossa gravação. Então, o primeiro subtópico é a nossa condição diante de Deus. O Paulo destaca aí a condição espiritual de todos que não estavam em Cristo. E essa condição é de que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A morte é o estado de separação, né, entre Deus e os homens. Em Isaías, capítulo 59, Deus fala através de Isaías que os pecados da nação de Israel faziam separação entre Deus e o povo. Então o pecado nos separa de Deus, nos distancia de Deus. Essa era a nossa condição quando vivíamos sob o domínio do pecado, distante de Deus. Então o comentarista traz aí algumas palavras, 2 palavras. A palavra delito, que envolve um passo em falso, um desvio do caminho certo. E o pecado também, que é errar o alvo. Então nós estávamos caminhando em uma direção errada. Nós estávamos em uma direção totalmente oposta do que Deus havia preparado para nós. Essa é a primeira condição aí. A nossa condição diante de Deus. Estávamos distantes e caminhando para uma direção oposta. Ou seja, cada instante que passava, nós estávamos indo para mais distante ainda de Deus. Andávamos segundo o curso do mundo, é o subtópico 1.2.
A palavra século, essa palavra século aí, fala de sistemas sociais, valores sociais, totalmente alienados à vontade de Deus. E esse mundo é um mundo escravizante. As pessoas que vivem sobre esse modo de pensar em si controla por completo o homem sem Deus. Somos escravizados, enquanto seres humanos, somos escravizados por esse mundo, por essa forma de pensar. Nós éramos escravos numa situação de desonra, de incapacidade. Como diz Efésios capítulo 2, verso 3, nós éramos objetos da ira de Deus. Nós estávamos em uma situação de desonra e merecedores da ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo faz questão de dizer que Deus, por sua imensa graça, Deus, pela sua infinita graça, nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. A partir do momento em que o Cristo ressurreto nos resgata, nós passamos a ocupar os lugares celestiais junto com Ele. Ele fala que foi para o Pai, ele iria para o Pai preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também com ele. Então nós, pela fé, nós já estamos lá, o Paulo diz aqui que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Já nos tornamos, de fato, filhos de Deus, né? Então, andávamos no curso do mundo, pensando de acordo com o mundo, mas fomos resgatados dessa forma de viver. Andávamos também na vontade da carne. Não sei se vocês lembram que no processo de santificação nós vencemos o mundo, o diabo e a carne. Então nós andávamos do jeito que o mundo anda, pensávamos do jeito que essa cultura anticristã, nós vivemos em um mundo que é contrário à mentalidade do Cristo, à vontade do Cristo. Nós já vivemos num mundo sob domínio do anticristo, o pensamento é anticristão. E também andávamos sobre o domínio da carne, sobre a vontade da carne, fazendo a vontade da carne. É o que Paulo diz no versículo 3. Nós vivíamos subjugados às inclinações, à natureza pecaminosa, essa natureza que após a queda tende sempre a nos levar para o caminho errado, a cometer delitos que desagradam a Deus, delitos que nos distanciam de Deus. Nós vivíamos subjugados a essa inclinação, mortos espiritualmente, separados de Deus, e vivíamos desejando o mal, desejando o que é proibido. Quem vive sem Deus vive à mercê de desejos. Na carta aos Romanos, o Paulo deixa isso bem claro. Ele, no ápice da sua vida espiritual, fazendo missões, viajando o mundo, levando o evangelho, ele dizia que, enquanto nesse corpo pecaminoso, o mal que ele não desejava fazer, ele tinha facilidade para fazer. O que ele não queria fazer, era justamente o que o corpo, que a carne queria que ele fizesse, e se ele não tomasse cuidado, ele acabava fazendo. E o bem que ele desejava tanto fazer, a mente já havia sido renovada, ele já havia recebido uma mente renovada, o modo de pensar dele já era diferente, mas ele ainda estava num corpo que está sujeito ao pecado, apesar de não estar mais sob o domínio do pecado, mas o corpo ainda é pecaminoso. Imagine alguém igual Paulo, que conhecia, já tinha recebido uma mente renovada, tinha que tomar todo cuidado para não fazer o que era errado, porque ele não queria mais fazer aquilo, mas se vacilasse fazia. E o que ele queria fazer de bem, de bom, ele tinha dificuldade de fazer. Antes de sermos alcançados pela graça, pelo favor de Deus, nós andávamos sob o domínio dessa carne, que só quer fazer o que é mal e o que é proibido. No subtópico 2, nós vamos ver o que nos tornamos no presente. Após sermos alcançados por essa salvação, o que nos tornamos? A partir do momento que encontramos com Deus, fomos alcançados, Deus nos deu uma nova vida. Por seu amor e misericórdia, Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. O primeiro subtópico diz que fomos gerados em misericórdia. Fomos gerados por causa do amor de Deus. Deus é amor, a essência desse Deus é o amor. O infinito amor de Deus também o tornou rico em misericórdia. Essa misericórdia que nos tirou da nossa miséria, da situação miserável em qual estávamos, só é possível por causa desse amor.
Ele nos deu vida junto com Cristo. Ele nos fez viver junto com Cristo. Quando Ele ressuscita o Filho dele, o Cristo, também faz com que nós nos tornemos vivos diante de Deus, não estando mais separados dele. E é justamente isso, nós fomos feitos nova criatura. Quando fala de nova criação, está falando de gerar. Está falando, isso aqui é novo nascimento. É nascer do Espírito de Deus. É nascer para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, a vontade que a nossa carne deseja, que o mundo ordenava que nós fizéssemos. Somos nova criatura, fomos gerados novamente, isso pela misericórdia, pelo infinito amor de Deus. É isso que nos tornamos de fato no presente. Fomos vivificados. A partir do momento em que fomos aceitos, Cristo reviveu e fomos vivificados junto com Ele. Nós estávamos em uma condição espiritual miserável, condenados por causa da nossa maneira de viver. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Deus nos deu vida através de Cristo. Estávamos mortos para Deus, estávamos distante dele, mas em Cristo nós fomos vivificados. Deus nos deu vida por causa da obra, do sacrifício de Cristo. Então, nós nos tornamos vivos e vivificados por causa do Cristo. Mesmo estando nesse estado de desobediência e inimizade contra Deus, mesmo a gente estando totalmente em inimizade com Deus, Ele nos tornou vivo. Isso é graça, isso é favor não merecido, porque nós não merecíamos essa salvação. Mas Deus nos tornou vivo, nos vivificou por causa do Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos colocados nas regiões celestiais com Cristo. Dessa forma, mudando a nossa condição de alienados para membros da família divina e a parte da estrutura do seu grande projeto. Agora nós entendemos, nós fazemos parte, estamos dentro e consciente do grande projeto de Deus, que é a expansão do reino, que é a igreja. Além de nos vivificar, Ele fez com que nós fizéssemos parte da sua família, fomos feitos filhos de Deus, filhos por adoção. E entendendo, fazendo parte e conhecendo de fato qual que é o projeto de Deus, recebemos conosco, ao sermos reconciliados, o ministério da reconciliação. Glória a Deus! Somos a igreja de Deus que entendeu qual que é a nossa missão. Estamos à parte. A nossa missão é fazer com que pessoas sejam vivificadas através da obra de Cristo e venham, sejam reconciliados e que recebam também, assim como nós, o ministério da reconciliação. A reconciliação de toda a criação com o seu Criador. Recebemos a cidadania do reino. No tempo presente, nos tornamos então cidadãos do reino dos céus, porque éramos filhos da ira, merecedores da ira e também cidadão do reino das trevas. Mas fomos transportados e nos tornamos cidadão do reino da luz, do reino de Deus. Do reino em que a vontade de Deus é que prevalece. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele nos alerta a orar, pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Quando nós observamos a forma que Jesus nos orientou a orar, Ele fala, venha o teu reino. Nós fomos transportados de um reino das trevas para um reino da luz, um reino onde Deus é o rei, onde a vontade dele é feita. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela já é feita no céu. Essa deve ser a nossa oração, a oração de cidadãos do reino. E a vontade de Deus ela é feita na terra quando nós nos disponibilizamos e quando nós deixamos de viver de acordo com a vontade ou de acordo com o modo de pensar desse mundo, desse reino das trevas. Quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos realizando a vontade de Deus na terra, como ela já é feita no céu. Então é para isso também que fomos justificados, é para isso que fomos feitos filhos de Deus, para sermos cidadãos desse reino e dessa forma fazer a vontade do Pai Celestial aqui na terra. Isso é vir o reino,
Isso é, de fato, colocar em prática a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. Dessa forma, como nova criatura, nós estamos estabelecendo uma nova forma de governo. Uma forma de governo elaborada, projetada por Deus. Amém? Tópico 3. O que seremos no futuro? A salvação produziu nos salvos efeitos no passado, no presente e também no futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação da sua graça, quanto o testemunho visível da sua obra redentora. Deus nos tornou testemunhas visíveis do que é possível acontecer no presente, do que está acontecendo no presente e também do que irá acontecer no futuro. Seremos testemunhas do que irá acontecer no futuro. Para isso fomos salvos, para um processo que engloba também o futuro, onde seremos testemunha desse futuro glorioso. Tornamos-nos feituras de Deus. Nós estávamos anteriormente desfigurados totalmente da imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então o que acontece agora é, nós não estamos mais presos nessa maneira de pensar sobre o domínio do pecado, mas ainda temos que viver, em um mundo onde o pecado existe, mas no futuro o que esperamos é nos tornarmos criaturas de Deus, sermos de fato a exata medida do que éramos para ser em essência, imagem e semelhança sem distorção. A partir do momento em que receberemos esse corpo glorificado, o estágio da glorificação. Então, para isso, nós estamos em um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento a cada dia. Como diz o apóstolo Paulo no versículo 10 do capítulo 2, nós fomos refeitos para um propósito, para as boas obras e para que andássemos nelas, nessas boas obras. Nos tornamos essa feitura, imagem de Deus, já passamos a viver não sobre mais domínio do pecado, mas sim agora nos parecendo a cada vez mais com o nosso Criador. De que forma? Andando nas boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Dentre os itens do que nós nos tornaremos no futuro, ou seremos no futuro, o subtópico 2 diz que para mostrar nos séculos vindouros esse processo de redenção da humanidade que se estende de geração em geração, ele vai se estender até o momento em que Cristo, de fato, arrebatar a sua igreja, destruir o anticristo, e a Bíblia nos diz que nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Então, é para isso que nós fomos reconciliados, porque o ser humano ele foi criado e colocado no jardim para cuidar de tudo, para governar a terra. Deus colocou toda a criação sob o seu domínio. Só que o homem, ao se distanciar, distorceu esse processo. Então, ao recebermos um corpo glorificado, nós seremos, nos séculos vindouros, no porvir, o que de fato fomos criados para ser. Fomos criados para governar com Cristo e governaremos com Ele. Após a sua volta, após Satanás ser preso, nós governaremos com Cristo. Seremos a assinatura da sua obra. Seremos a obra que Deus planejou desde o início. Viveremos apenas a vontade de Deus. Viveremos em uma condição onde o pecado já não mais nos aprisionará. Não estaremos mais sujeitos e nem na presença do pecado. Não haverá mais a presença do pecado nesse futuro glorioso que aguarda a igreja. Então, meu irmão, para encerrarmos essa aula, eu gostaria de destacar isso. Lembre, fomos justificados pelo amor de Deus e por causa do sacrifício de Cristo. Apesar de nós não merecermos, por não sermos justos, mas Cristo, através da sua obra, nos aproximou de Deus. E devemos dar valor a isso, meu irmão. Quando valorizamos isso, nós entramos no processo de fazer a vontade de Deus, de viver de acordo à vontade de Deus, não de acordo com os desejos desse mundo, com os desejos da nossa carne, e temos o cuidado de não darmos ouvido a Satanás,
ao inimigo das nossas almas, porque ele está ao derredor, sempre procurando forma de nos tragar, de nos distanciar de Deus. E com certeza, a partir do momento que entendemos isso, a dependência de Deus, reconhecendo as nossas limitações, quando confessamos as nossas limitações, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos justificar. E dessa forma alcançaremos a glorificação, seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado e reinaremos com Cristo na eternidade, ou seja, viveremos fazendo a vontade de Deus na eternidade. Tem gente que acha que governar na eternidade é mandar na eternidade. Não, seremos agentes cumprindo a vontade de Deus. Será o momento em que faremos apenas a vontade de Deus. A vontade de Deus será feita por completo. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê um final de semana abençoado e que você possa cada dia ser vencedor sobre o mundo, sobre a carne e sobre Satanás. Um abraço e fique na paz.